E aí pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula para a cadeira de epidemiologia. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Vamos gravar eu, Lucas e a Letícia. E aí, Letícia? Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre revisão sistemática e meta-análise, sobre os conceitos básicos dela, a importância da meta-análise, a estrutura básica e as particularidades desse delineamento, e também a importância e a aplicação desse tipo de estudo na nossa prática clínica. Mas então, para começar, pessoal, por que a gente deve falar sobre revisões sistemáticas e por que elas são tão importantes? Afinal, a gente sempre aprende que os ensaios clínicos randomizados são o suprassumo da medicina baseada em evidência e o melhor delineamento possível. Mas bem, as revisões sistemáticas elas são ainda mais importantes do que os ensaios clínicos, porque na nossa prática clínica é muito difícil a gente se atualizar e ler todos os ensaios clínicos randomizados que são publicados todos os dias. E é por isso que as revisões sistemáticas nos ajudam a compilar esses ensaios clínicos em um só estudo. Então, são cerca de 20 milhões de artigos que são publicados anualmente. Vocês acham que a gente consegue se manter atualizado e acompanhando cada estudo que é lançado? É bem difícil. Então, é por isso que as revisões são tão importantes para a nossa prática clínica. Elas nos fornecem resultados de estudos já selecionados, de acordo com a sua qualidade, e facilitam muito o trabalho para a nossa tomada de decisão. Como vocês já devem saber, então, pessoal, uma revisão ela pode ser sistemática ou narrativa. E uma revisão sistemática ela pode ou não ter uma meta-análise no seu desenho. Revisões narrativas não têm critérios explícitos ou sistemáticos para justificar a seleção dos estudos. Também não conta com uma pergunta definida e fechada, mas sim bem mais abrangente. E a seleção e interpretação dos resultados está muito sujeita à subjetividade e à expertise dos autores. Já as revisões sistemáticas sem meta-análise, elas apresentam os estudos, comparam os resultados desses estudos e elas sugerem conclusões a partir da análise dos resultados individuais de cada estudo. Já quando a gente faz uma revisão sistemática com meta-análise, os resultados dos estudos, depois da revisão sistemática, depois de encontrar todos aqueles estudos que fecham com a tua pesquisa bem definida e fechada, eles são combinados em um resultado único, em uma estimativa de efeito único, que teoricamente é mais poderosa do que as estimativas dos estudos individuais. Como todo estudo, então, uma revisão sistemática ela requer uma questão clínica relevante e bem definida e uma base teórica forte o suficiente para sustentar ela. A diferença da revisão sistemática para um ensaio clínico randomizado é que o ensaio clínico vai buscar responder sua questão clínica selecionando pacientes e não estudos já publicados. A revisão sistemática ela busca responder à questão clínica com base em estudos já publicados, que avalia criticamente os estudos, selecionando apenas os melhores e, se possível, compilando os resultados através de uma meta-análise em uma única estimativa de efeito e apresentando as conclusões com base nessa estimativa de efeito. Vamos falar então sobre o fluxograma de uma revisão sistemática. É claro que tudo começa com uma questão clínica relevante e uma base teórica para sustentar essa questão clínica. A partir disso, então, tu monta uma questão pico, que, como você deve lembrar, envolve a população, intervenção, grupo controle e os desfechos. E a partir dessa questão pico, tu monta uma busca na literatura. E nessa busca na literatura, tu tenta englobar o máximo de bases de dados possível, como Medline, Embase, PubMed, todas essas. Então, a partir disso, tu acha, vamos dizer assim, 2.000 artigos, tá? Depois de achar esses 2.000 artigos na literatura, com base na tua questão clínica, na tua questão pico, tu vai ter que fazer um screening desses artigos para ver se eles se encaixam nos critérios de elegibilidade que tu definiu antes de começar a tua revisão sistemática. Então, esse screening normalmente é feito por duas pessoas independentes e tu simplesmente lê o título e o abstract de todos esses estudos encontrados e tu define aqueles potencialmente elegíveis para a tua revisão sistemática. Depois disso, vamos supor que dos 2.000 que tu encontrou inicialmente, tu para em 200 artigos. Nesses 200 artigos, nessa fase, tu vai olhar eles em full text, tu vai olhar eles por inteiro e tu vai tentar ver se eles se encaixam de fato com os critérios de elegibilidade que tu definiu lá no início. Se eles se encaixam, eles serão incluídos na revisão sistemática. De preferência, esse processo também é feito por duas pessoas independentes e as discrepâncias vão ser discutidas por um terceiro autor.
Finalmente, então, tu tem os estudos incluídos na tua revisão sistemática. Então, de 2.000, vamos supor, tu foi para 200, e de 200 tu acabou com 50 artigos incluídos na tua revisão sistemática. Nesse momento, tu vai extrair todos os dados do teu estudo, desses estudos, incluindo características de base de todos os estudos, todos os desfechos que tu definiu lá no início, e tu vai analisar qualitativamente também esses estudos, risco de viés, entre outros que a gente vai falar mais na frente da monitoria. No final, então, se esses estudos forem parecidos o suficiente, tu vai fazer uma meta-análise, que é um método estatístico para combinar as estimativas dos estudos individuais para chegar a uma estimativa de efeito único e facilitar a interpretação dos resultados. Vocês lembram, então, que no SR a metodologia tem que ser explicada bem o suficiente para que a gente possa repetir o estudo se quiser? Então, aqui também vale essa regra, e a metodologia ela tem que estar explícita o suficiente para que a gente pudesse chegar nos mesmos artigos em que os autores chegaram quando passaram por todo esse processo que o Lucas explicou. Assim como na metodologia de um ensaio clínico randomizado, em que nós, leitores, devemos julgar se o máximo possível foi feito para que os erros sistemáticos fossem evitados e que o desenho do estudo fosse o melhor possível, na revisão sistemática a gente também deve analisar a metodologia usada pelos autores para chegar nos estudos selecionados, se eles empregaram critérios relevantes e se viéses potenciais foram minimizados. A gente tem que verificar, então, se a seleção dos estudos foi feita por, no mínimo, 2 revisores e se as discordâncias, quando existentes, foram resolvidas por um terceiro revisor, mais experiente, que, como o Lucas já falou, é extremamente importante para a qualidade da seleção. Essa extração independente dos estudos, então, é bem importante para que se chegue numa seleção mais qualificada possível dos artigos. Alguns dos vieses importantes a serem observados nessa fase de análise qualitativa são as fases vieses de seleção, aferição e publicação. E a gente vai falar um pouquinho melhor agora do de publicação. Um ponto importante nessa etapa, então, é avaliar se houve viés de publicação. O viés de publicação, ele acontece quando apenas estudos publicados em revistas são selecionados. O problema é que revistas tendem muito mais a aceitar estudos com resultados positivos do que os com resultados negativos ou inconclusivos, ou demoram mais para aceitar os estudos com resultados negativos e inconclusivos, a despeito desses serem, às vezes, tão bem delineados quanto os com resultados positivos, ou melhor delineados. Além de uma busca na literatura o mais abrangente possível, procurando em várias bases de dados, como o Embase, Medline, entre outras, uma boa revisão sistemática vai buscar resultados também na chamada literatura cinza, ou Grey Literature, em inglês. O nome é misterioso, mas não significa nada além de estudos que não foram publicados em revistas, mas que estão em análise de congresso ou que foram apresentados apenas na forma de resumo ou relatórios técnicos nas universidades. Portanto, as revisões sistemáticas com buscas abrangentes em várias bases de dados e na literatura cinza, elas nos passam uma confiança maior. Mais pra frente, nessa monitoria, a gente vai falar sobre o gráfico de funil, ou funnel plot, que é uma ferramenta utilizada pelos autores nas revisões sistemáticas para avaliar se existe ou não viés de publicação no assunto em questão. Pois bem, depois de termos incluído então os estudos na nossa revisão sistemática com base nos critérios de elegibilidade e extraído todos os dados de nosso interesse, nós temos que decidir se a gente vai fazer ou não uma meta-análise, ou seja, combinar os resultados dos estudos individuais em uma só estimativa. Para isso, a gente vai discutir o conceito de heterogeneidade. 2 coisas, então, são muito importantes a serem observadas, e que elas vão definir basicamente se é apropriado ou não juntar todos aqueles estudos e realizar uma meta-análise. A gente tem que lembrar, claro, que nenhum estudo é idêntico ao outro, e agregar eles vai implicar em risco de ocorrência de vieses e também o efeito do acaso, como ocorreria em um ensaio clínico individual. O primeiro é a heterogeneidade estatística, e ela está relacionada às diferenças existentes entre os estudos, no que se refere às suas estimativas de efeito, basicamente. O segundo é a heterogeneidade clínica, e talvez a mais importante. É uma avaliação baseada no julgamento, sim, é mais ou menos um bom senso, é um pouco subjetivo, de que se os estudos têm pacientes, intervenções, medidas e desfechos suficientemente parecidos para serem combinados através de uma meta-análise e tu chegar numa estimativa de efeito única. Essas diferenças entre os estudos, elas são inerentes à revisão sistemática com meta-análise, mas se elas forem muito grandes, elas podem impedir que uma comparação adequada entre os estudos, ou seja,
tu vai combinar vários resultados de vários estudos muito diferentes e chegar numa estimativa única que talvez não represente, na verdade, a estimativa de efeito naquela população. Partindo de toda essa análise que a gente fez, então, do racional do estudo, da sua metodologia e dos estudos selecionados, a gente vai à análise dos resultados. Os resultados de uma revisão com meta-análise têm gráficos bem especiais e que podem parecer um pouco estranhos à primeira vista, mas que são muito explicativos. Ao contrário dos resultados de uma revisão sistemática sem meta-análise, que serão basicamente os resultados dos ensaios clínicos randomizados que foram selecionados para aquela revisão e que não tem nada de especial. Bom, primeiro e mais importante vem o gráfico de floresta, ou em inglês, o forest plot. O forest plot vai nos mostrar os resultados e as estimativas de efeito de cada estudo, assim como seus intervalos de confiança, e também vai nos mostrar o resultado do efeito sumarizado encontrado pela meta-análise. Na figura do forest plot, o efeito sumarizado classicamente é representado por um diamante na parte de baixo do gráfico. Para dissecar o forest plot, então, a gente vai entender quais são os seus componentes. A gente vai começar observando que há sempre um eixo horizontal, representando a escala da medida de associação utilizada na análise estatística, que pode ser, por exemplo, o odds ratio ou risco relativo. No eixo vertical, a gente vai encontrar a linha da igualdade, ou seja, a linha que cruza no valor 1 do eixo horizontal, que é o valor de igualdade numa razão. Quando a gente vê os intervalos de confiança cruzando a linha de nulidade, podemos dizer que a estimativa de efeito não é estatisticamente significativa. Explorando ainda mais o forest plot, veremos que todos os estudos serão representados por um quadrado, que significa a estimativa de efeito daquele estudo para o desfecho avaliado, ou seja, o seu resultado. Cada estudo também possui uma linha horizontal que cruza esse quadrado e que representa o intervalo de confiança da estimativa de efeito. O tamanho do estudo e o número de eventos vão influenciar diretamente no tamanho do quadrado e da linha do intervalo de confiança de cada estudo. Quanto maior o estudo e maior o número de eventos, menor será o intervalo de confiança e maior será o quadrado da estimativa de efeito. Quando analisamos um desfecho como morte, por exemplo, aqueles estudos que tiverem o quadrado do lado esquerdo do 1 vão favorecer o grupo intervenção, pois um risco relativo menor do que 1, como vocês já sabem nessa situação, significa que houveram menos mortes no grupo intervenção quando comparado ao grupo controle. Fazendo o raciocínio contrário, estudos com a estimativa de efeito, ou seja, o quadrado, do lado direito da linha de igualdade, ou seja, a linha que cruza o 1, vão favorecer o grupo controle. Beleza, então agora que sabemos a estimativa de efeito do estudo, a gente vai olhar a linha do intervalo de confiança para analisar a significância estatística. Os estudos em que o intervalo de confiança não cruza a linha da igualdade encontraram significância estatística, como o estudo B nesse gráfico, já aqueles que cruzam, como o estudo A, não encontraram significância estatística. Bom, pessoal, agora que a gente explicou todos os componentes do forest plot, dissecou o forest plot, aqui vocês podem ver os exemplos e como ele apareceria completinho num artigo científico. Para começar, a gente pode observar que vai ter uma coluna com os nomes dos estudos e o seu ano de publicação. Os estudos eles podem estar ordenados em ordem crescente de ano, peso do estudo e até tamanho de efeito, por exemplo. Depois disso, as colunas 2 e 3, numeradas aqui, elas vão trazer o número de pacientes que tiveram o desfecho avaliado, que aqui nesse exemplo está representado pelo N minúsculo, e o número total de pacientes naquele grupo, que é representado aqui pelo N maiúsculo. A quarta coluna trará os resultados dos estudos com as suas estimativas de efeito e intervalo de confiança expressos no gráfico, como a gente já explicou antes para vocês no passo a passo. Aqui nesse exemplo, vemos que o diamante, que representa a estimativa de efeito sumarizada, está cruzando a linha de igualdade, o que significa que não foi estatisticamente significativo o resultado encontrado. Na quinta coluna está o peso, que representa a influência que cada estudo teve na estimativa global e que é maior ou menor conforme o seu N e tamanho de efeito. Na sexta coluna a gente vê novamente, mas agora em formato numérico, os valores do intervalo de confiança e estimativa de efeito de cada estudo e do efeito sumarizado.
Por último, devemos analisar a heterogeneidade entre os estudos. Para isso, primeiramente fazemos uma análise visual, principalmente prestando atenção se os intervalos de confiança dos estudos se interseccionam. Então, como vocês podem ver nesse exemplo, os 3 estudos possuem intervalos de confiança que se interseccionam. Depois da análise visual e mais subjetiva, a gente vai olhar para os testes estatísticos, que vão nos dizer se há ou não heterogeneidade. O que vocês precisam olhar é o I² e o valor P do teste Q² para a heterogeneidade. A heterogeneidade estatística, então, é avaliada por esses 2 parâmetros principais: o teste de heterogeneidade com Q² e o índice de inconsistência. Basicamente, realizamos um teste estatístico que quer rejeitar a hipótese nula de que os estudos são iguais entre si. Ou seja, se o teste for estatisticamente significativo, os estudos são heterogêneos. Se o teste não for significativo, os estudos não são significativamente heterogêneos. Por isso, nesse teste devemos esperar um P não significativo maior do que 0,05. Um outro teste que nos ajuda a avaliar a heterogeneidade é o índice de inconsistência, ou I². E ele vai nos dar um resultado em porcentagem e a gente espera um I² mais próximo do zero possível. Valores até 25% em geral indicam uma baixa inconsistência, valores entre 25 e 75 uma média inconsistência e valores acima disso uma inconsistência alta entre os estudos. Mas a gente pode separar esse índice entre menor do que 50% e maior do que 50% para facilitar a nossa vida. E é muito importante lembrar que a heterogeneidade estatística entre os estudos ela pode variar se a gente mudar o desfecho que está avaliando. Então, uma meta-análise pode ter resultados que, quando agregados, têm uma heterogeneidade baixa e outros resultados de outros desfechos que têm uma heterogeneidade talvez alta quando agregados. O gráfico de floresta, ou forest plot, também pode ser representado em uma análise cumulativa, em que os estudos são colocados em uma ordem específica e os resultados vão sendo acoplados um com o outro, num agregado progressivo, chegando ao final no efeito sumarizado. A diferença entre esse gráfico e o forest plot convencional é que à medida que cada resultado vai sendo adicionado, a estimativa de efeito sumarizada vai sendo apresentada. Então, na verdade, tem várias estimativas de efeito sumarizadas de acordo com a adição de cada estudo. E no final, tu tem uma estimativa total com a adição de todos os estudos. O modelo matemático da análise ele tem uma importância crucial, porque ele pode modificar em muitos resultados do agregado total de estudos. 2 modelos podem ser utilizados, o de efeitos fixos e o de efeitos aleatórios ou randômicos. O modelo de efeitos fixos ele calcula a estimativa agregada partindo do pressuposto de que todos os estudos possuem estimativas de efeito idênticas e que qualquer variação vai se dever ao acaso dentro dos estudos realizados. O pressuposto aqui, então, é de que essa amostra represente a realidade integralmente. Esse modelo também produz intervalos de confiança estreitos, mas que podem não corresponder à realidade. Já o modelo de efeitos aleatórios considera que os estudos possuem estimativas de efeito diferentes e que existe não somente uma variação dentro dos estudos realizados, mas também uma diferença entre eles. Nesse caso, o efeito sumarizado vai ser uma média do efeito de todos esses estudos, que, como a gente já falou, são diferentes tanto dentro quanto entre eles. Esse modelo permite uma certa heterogeneidade entre os estudos, e por isso é o modelo mais utilizado. Além disso, é uma abordagem mais conservadora, porque produz efeitos sumarizados com intervalos de confiança mais alargados. Bom, nós já falamos nessa monitoria sobre heterogeneidade clínica e estatística e as suas nuances. Quando a gente lê uma revisão sistemática com meta-análise e nos depararmos com uma heterogeneidade significativa entre os estudos, a gente deve sempre pensar sobre o que deve ser feito em relação a essa heterogeneidade. Podemos checar, por exemplo, se a extração e análise dos dados foi feita de maneira correta. A gente pode também ignorar a heterogeneidade, mas isso definitivamente não é aconselhável. A gente pode também desistir de fazer a meta-análise, o que de fato acontece com várias revisões sistemáticas que inicialmente se propunham a realizar a meta-análise, mas acabaram não fazendo por uma importante heterogeneidade entre os estudos selecionados. Eles estariam, por exemplo, combinando maçãs com laranja.
Podemos ajustar o modelo da análise, considerando a heterogeneidade existente, como já falamos, utilizando o modelo de efeitos aleatórios de preferência. A gente pode também explorar ela através da análise de subgrupo e meta-regressão. Esses métodos eles visam a identificar se existe alguma ou algumas variáveis que possam influenciar significativamente o efeito sumarizado, de maneira que explique a heterogeneidade. De maneira bem direta e prática, para vocês terem uma noção do que é cada coisa, a análise de subgrupo é feita quando a gente fala de uma variável categórica e a meta-regressão é feita quando a gente fala de uma variável contínua. Por fim, mas não menos importante, podemos excluir estudos com determinadas características, como por exemplo aqueles de baixa qualidade, para verificar o que acontece com o efeito sumarizado. Esse processo também é conhecido como análise de sensibilidade. Voltando também à questão do viés de publicação, uma das maneiras de avaliar sua existência quando estamos diante de uma revisão sistemática com meta-análise é através do gráfico de funil, ou em inglês, funnel plot. O gráfico de funil é simplesmente uma maneira de expressar os resultados de uma meta-análise em que você normalmente coloca as estimativas de efeito versus a precisão estatística em um gráfico. Através dele, a gente pode ter uma ideia da diferença entre os estudos maiores e menores em termos de precisão, por exemplo. Espera-se que o formato de um funnel plot seja o de um funil de cabeça para cima, tendo apenas uma parte pontiaguda e que ele seja simétrico. Por mais que tenham alguns estudos que vão fugir dessa simetria esperada, quando observamos uma assimetria ou, de maneira prática, uma área vazia no gráfico, devemos acender uma luz vermelha para o potencial risco de viés de publicação. Apesar de amplamente utilizado, a assimetria do funnel plot não necessariamente significa viés de publicação. Quando temos poucos estudos incluídos na meta-análise, por exemplo, muitas vezes nem se recomenda fazer esse tipo de análise. Algo que vocês podem ouvir falar quando se fala em funnel plot é a técnica do trim and fill. Esse método é utilizado para avaliar viés de publicação e se propõe a gerar uma estimativa de número de estudos que estariam faltando, além de produzir uma estimativa de efeito da intervenção estudada ajustada para esse viés de publicação. Bom, vocês já devem ter ouvido falar do PRISMA. O PRISMA é uma diretriz para o reporte de revisões sistemáticas. Para publicar uma revisão sistemática, a maioria das revistas vai exigir que os autores sigam o PRISMA para escrever o artigo. Como esse checklist contém todos os passos essenciais para uma revisão sistemática de qualidade, ele acaba servindo como uma ferramenta guia para o leitor avaliar criticamente o estudo. E por isso, muitas vezes os professores pedem para vocês usar o PRISMA na hora de ler o artigo. Bom, durante o processo de realização de uma revisão sistemática com meta-análise, diversas decisões são tomadas, e essas podem acarretar em erros que ameaçam a qualidade do estudo. Dentre esses erros, a gente pode citar: escolher o modelo estatístico errado para chegar ao efeito sumarizado, combinar estudos que são diferentes entre si, tanto clínica quanto estatisticamente, o famoso misturar laranjas com maçãs, selecionar uma amostra enviesada de estudos, como por exemplo, somente estudos de língua inglesa, ignorando o resto do mundo, conduzir múltiplas análises de subgrupo para encontrar algum resultado significativo, lembrando que quem procura acha, né? Incluir estudos de má qualidade. E esse ponto é muito interessante, pois muitos epidemiologistas acreditam que é melhor sempre incluir estudos, mesmo de má qualidade, e no final, através de análise de sensibilidade, verificar o impacto desses no efeito sumarizado. Todas essas decisões são muito importantes e devem ser, de preferência, discutidas pelos autores. Bom, para finalizar, então, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens de uma revisão sistemática, seja ela com ou sem meta-análise. As vantagens, então, consistem principalmente em facilitar uma integração eficiente da informação da literatura para uma tomada de decisão, prover um processo limpo e transparente em termos de metodologia, demonstrar se os efeitos de intervenções são consistentes entre os estudos e onde que eles podem variar, minimizar os erros sistemáticos e reduzir o efeito do acaso, realizar meta-análise quando apropriado para alcançar estimativas de efeito mais precisas do que aquelas encontradas por estudos individuais
ser facilmente atualizada quando necessário e permitir que a gente tome decisões baseadas em todo o corpo de evidência disponível na literatura, ao invés de tomar uma decisão baseada em um único estudo. Bom, pessoal, é isso da nossa monitoria de revisão sistemática com meta-análise. Para qualquer outra dúvida, a gente está à disposição aqui. Muito obrigada e até mais. Valeu, pessoal!